Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Deus esteja sobre todos nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como nós podemos falar isso com tanta convicção? E nós cristãos podemos fazer isso, nós podemos falar disto com toda a convicção da nossa alma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que o mundo esteja contra nós, mas não importa, o Senhor é o nosso pastor. E é esse pastor que está conosco, como diz o Salmo: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E é nesta certeza de que Deus está conosco que nós queremos invocar a sua presença. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha estar com cada um de nós neste momento e todos os dias da nossa vida. Nós nos consagramos a Ti, Pai. Nós consagramos a Ti a nossa mente, nós consagramos a Ti o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, para que seja de fato um templo do Senhor e para que o Teu nome seja honrado e glorificado através dele. Amém. Irmãos, a presença de vocês é muito boa. A presença de vocês alegra não somente o meu coração. Se alegrasse só o meu coração, seria tudo tão pequeno. Mas alegra o coração de Deus. Alegra aquele que nos criou. Alegra aquele que nos convida para que nós todos os dias nos consagremos a Ele em espírito e em verdade. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de culto e que todos nós possamos ao final do culto dizer: obrigado, Senhor, por estar trabalhando no meu coração, trabalhando na minha alma, mudando o meu pensamento, para que de fato possamos assim ter uma vida conduzida pelo Teu Espírito Santo. Quero iniciar, se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento a fazer e desejarem que todos nós nos unamos e agradeçamos ou pedimos em favor de vocês, coloque ali no nosso chat. Mas quero dizer acima de tudo, irmãos, que a oração do seu coração Deus está ouvindo. Para quem leu o livro A Oração que Veio do Céu, percebeu que é exatamente isso que é o desejo do autor do livro, que nós podemos, cada um de nós podemos chegar na presença do Pai, porque Jesus nos abre a porta. Então, onde quer que você esteja, você pode ter certeza absoluta de que Deus está ouvindo a sua oração. Quero iniciar este momento de culto, além do hino já cantado em louvor ao nosso Deus, com o Salmo de número 19, versículos 7 a 14, um salmo fantástico que tem muito a ver com o final do nosso texto de Eclesiastes no dia de hoje, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Que salmo fantástico, que palavras bonitas, não só por serem bonitas, mas quem acredita nessas palavras depois verá um sentido muito mais profundo do que nós estamos falando neste momento. Irmãos, nós queremos neste momento justamente até fazer este salmo e lembrar dele de forma tão especial, de forma cantada. E assim nós queremos então falar com o nosso Deus neste momento em oração. Pai amado, em primeiro lugar nós queremos te render graças e louvor por mais um dia. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela oportunidade de confessarmos os nossos pecados, de confessarmos a nossa fé. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo, Ele que é a verdadeira palavra do Senhor, Ele que é a tua palavra que se fez carne e habitou entre nós, através desta palavra nós temos o perdão, nós temos a vida e a salvação. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo teu sofrimento, pela tua morte, pela tua cruz. Obrigado porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos e um dia voltará. Obrigado por conquistar para cada um de nós a vida eterna. Pedimos perdão por todos os nossos pecados cometidos e nos entregamos nesse momento em tuas mãos, pedindo que a tua graça, o teu amor estejam sempre presentes em nossa vida. Nós queremos abrir o nosso coração para ti, para que o Senhor faça morada nele. Assim também,
através do teu perdão, nos dê força para nós perdoarmos todos aqueles que pecam contra nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, tenha certeza que o Senhor perdoa todos aqueles que pedem perdão e buscam a sua presença. E nós, neste momento, queremos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está em Eclesiastes capítulo 12, versículos 9 a 14, que é exatamente o final do livro de Eclesiastes. E assim nós encerramos, então, no dia de hoje, o livro que nós iniciamos alguns meses atrás e viemos meditando em todo o seu texto. Texto fantástico e maravilhoso. E a leitura de hoje diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Este é o nosso texto, irmãos. E nós, antes de pensarmos nesse texto, nós queremos cantar aquele hino: me refez, uma nova vida me deu. E nós queremos, então, meditar nas palavras do texto de Eclesiastes. Cantemos o próximo hino. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não o pôde deter. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim.
de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim, amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo, eu sempre quero amar Jesus. Eu quero amá-lo. Sempre queremos amar esse Deus, queremos nos dedicar a Ele, porque é a melhor coisa que todos nós fizemos neste mundo. E esse Deus, Ele nos abençoa de maneira tão especial, Ele transformou o nosso ser através do poder em Cristo Jesus de nos purificar, através desta palavra de Deus que é viva e poderosa, e é nela que nós queremos meditar neste momento. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco no meditar da sua santa palavra. Amém. Queridos irmãos, assim como eu disse antes, hoje nós chegamos no fim da meditação dessa primeira leitura e reflexões que fizemos da palavra de Deus do texto de Eclesiastes. Um texto fantástico, muita sabedoria em tão poucas palavras. Penso que nós deveríamos repetir a leitura desse texto de tempos em tempos, para que a nossa vida esteja de fato firmada nesta palavra. É interessante que alguns atribuem esse final do texto de Eclesiastes a um discípulo de Salomão, do pregador. No entanto, nós não temos prova suficiente para afirmar isso. Talvez, alguns dizem que foi escrita por outra pessoa, porque ali no versículo 1 ele diz assim, quer dizer, no versículo 9 ele diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. É interessante isso, né? É interessante. É como se ele não estivesse falando dele, mas de outra pessoa. Porém, só isso é muito pouco para afirmar que não tenha sido o pregador, porque em outros momentos ele já tem usado esse estilo de linguagem. Pensemos sobre isso, mas isso não muda o texto e o conteúdo do texto, e é isso que importa. Que nesse momento o que nós cremos é que isto é palavra do Senhor. Na conclusão do seu livro, o pregador então traz o real sentido e objetivo com o texto que ele escreveu. Ele diz assim: o pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. E é muito importante nós pensarmos nessas palavras. Veja que lá quando ele diz que ele ensinou ao povo, além de sábio, quer dizer, ele diz que o pregador é sábio, ele tentou ensinar ao povo o conhecimento também. A sabedoria, ela é diferente do conhecimento. Conhecimento é aquilo que você herda, que você busca na tua vida, aquilo que você já tem de próprias experiências vividas. Isso a experiência, as palavras de alguém já te dão conhecimento. Sabedoria, ela é diferente. E o pregador aqui procurou exatamente trazer essas palavras, ele buscou na sua sabedoria palavras para escrever e que de fato assim não fossem palavras, que fossem palavras, como ele diz, agradáveis para os ouvintes.
Mas é muito importante nós pararmos um pouco e pensarmos sobre isso. Ele procurou de todas as formas usar palavras agradáveis, palavras que não ofendessem seus leitores. Porém, eu penso que esse cuidado com as palavras usadas tem muito mais a ver com Deus do que com o ser humano. Ele procurou achar palavras agradáveis e palavras de verdade. Não palavras de seres humanos. Não é que ele procurou as palavras humanas para ensinar ao povo, mas ele procurou palavras de verdade. Porque quer, de todas as formas, transmitir a vontade de Deus, não a vontade humana. E por isso esse cuidado com as palavras, esse cuidado em buscar aquilo que de fato vem de Deus, para que não sejam palavras ditas por homens, ditas por Satanás ou por qualquer outro, mas ditas por Deus. Eu acho que esse cuidado com as palavras tem muito mais a ver nesse sentido do que em não querer simplesmente ofender os seus leitores. Ao mesmo tempo, nós podemos perceber a honestidade, a consagração e a fé que o pregador tem ao dizer palavras de verdade. Palavras de verdade. Não são quaisquer palavras. São palavras de verdade. Palavras que trazem a verdade. Se ele quisesse agradar somente ao seu leitor, ele não teria escrito tudo o que ele escreveu. Nós temos que ser honestos. Porque há coisas aqui dentro que agridem o nosso egoísmo, a nossa ganância, ferem o nosso orgulho humano. Então ele não tinha somente a preocupação de escrever coisas que não ofendessem o seu leitor. Sua grande preocupação foi em transmitir as palavras que procedem da boca daquele que é santo, daquele que é fiel, do nosso Criador, do nosso Redentor e do nosso santificador e consolador. Isso nos leva, essas palavras, quando ele diz palavras de verdade, nos leva a refletir o que de fato a Bíblia é em nossa vida. Afinal, o que a Bíblia é para você? Esse texto que nós temos em nossas mãos, o grande privilégio de ter esses exemplares em nossas mãos. Quantos exemplares da Escritura você tem em casa? Quantos exemplares? Vamos pensar. Mas o que é a Bíblia para você então? Se ela for apenas um livro que homens escreveram há mais de 4.000 anos, então nada fará sentido e muitos ensinos dela não têm valor, que é exatamente isso que o mundo transmite, que essas palavras não têm valor para eles. Como cristãos, não podemos ter dúvida da grande importância em nossa vida. Nós não podemos ter dúvida, mas será que a palavra de Deus é tudo isso? Como cristãos, nós não podemos ter dúvida ao responder para as pessoas o que esse livro é em nossa vida. No entanto, se ela é palavra de Deus, tudo muda. Tudo muda. Muda porque isso nos dá uma base. Isso mostra que a nossa vida, ela está firmada sobre uma base sólida. Ela nos dá firmeza para falar. Ela nos dá segurança para falar. Isso nos coloca sobre a rocha
que é Cristo Jesus, da qual vem vida, água viva, a qual sacia a nossa sede. Firmados então nesta rocha, nossa vida está firmada sobre algo que o tempo não corrói. O tempo não corrói. Mais de 4.000 anos essa Bíblia já faz que foi escrita. E o tempo não consumiu com ela. E não vai consumir. Porque Deus não permitirá que ela seja simplesmente banida do mundo. Isso mostra que nossa fé, que nossa vida está firmada sobre um terreno sólido e compactado, que nada abala a estrutura. Exatamente, se a Escritura é para nós o que lemos no Salmo 19, esse salmo fantástico do dia de hoje, vejam o que o salmista diz, que é a palavra do Senhor para ele. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela restaura, ela dá vida, ela muda a nossa alma. Coisa que nós não conseguimos fazer, mas a Bíblia faz, a palavra de Deus faz. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Vejam quanta coisa a palavra de Deus faz. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha, se essa palavra é a palavra de Deus no meu coração, ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela muda todo o nosso ser. Podemos então, de fato, ela muda o nosso mundo, ela muda o nosso coração. E diante desta palavra, quem a conhece, não se deixará enganar por vãs filosofias que existem nesse mundo afora. Não se deixará enganar porque ele conhece aquilo que de fato é real na sua vida, aquilo que transforma o seu ser. Podemos ter certeza que sua palavra será como um aguilhão, como diz o nosso texto, como um ferro que mexe em nossas feridas, para acordarmos dos nossos pecados e nos arrependermos. Sim, irmãos, a palavra de Deus é como um aguilhão. Ela não tem dó. Deus não tem dó. Quando Ele precisa mexer nas nossas feridas, Ele mexe. Ele quer que sangra. Ele quer que tire o pus. Uma ferida, quando é tratada no hospital, se ela estiver com pus lá dentro, ela não cura. E para que ela fique curada, é preciso mexer, é preciso tirar aquela sujeira que tem dentro, é preciso eliminar aquilo para que a ferida comece a ficar curada. Exatamente é assim, a palavra de Deus, ela mexe, isso dói, isso sangra, isso precisa tirar a podridão que há dentro de nós. E por isso ela é um aguilhão. Ela mexe, ela fere, ela faz com que nós precisemos de todas as formas, às vezes, sofrer para enxergar o nosso pecado. Ela quer arrancar o nosso pecado. Então a palavra de Deus, ela serve justamente para isso, para nos mostrar quem nós somos e como nós somos e para apontar o nosso pecado. E como diz o texto, ela também pode ser os pregos que firmam o Evangelho Salvador
Jesus Cristo em nossa vida e que ninguém mais poderá tirar. Então o aguilhão, a palavra de Deus, ela aponta o pecado, e quando a ferida está lá exposta, aberta, sangrando, então vem o Evangelho. E a ideia de pregos aqui é que quando você prega algo numa madeira, ela está de fato firme. Ela está firme. E assim é o Evangelho também, esse pregador. Ele diz o Evangelho, depois que o aguilhão fez o seu serviço, agora é a vez do Evangelho. E é muito importante, tanto o aguilhão como o prego, eles virão a nós pelo nosso grande pastor, que pode estar se referindo ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, como também unicamente e exclusivamente a Jesus Cristo, o Messias prometido, de acordo com o Salmo 23, João 10. Então, irmãos, olha, tanto o aguilhão, isso é um consolo. Isso é um consolo saber que o aguilhão, o mexer na ferida, isso vem de Deus, isso não vem do diabo. Nós precisamos dessa palavra que é viva, que é poderosa. Essa palavra precisa mexer com a nossa podridão. Ela precisa mostrar a nossa ferida. E isso vem de Deus. Isso que é legal, isso que é bacana. Isso mostra o cuidado de Deus. É como um médico que mexe na ferida. Assim é o nosso Deus, ele mexe na nossa ferida para nos cuidar. E aí ele coloca aquela pomada em cima, e a pomada então começa a sarar a ferida. O Evangelho é o prego. O Evangelho é aquele que está ali firme dizendo: meu filho, você reconhece o seu pecado, você clama por mim, você busca a minha misericórdia, pois está aí, Jesus Cristo, aquele no qual todos nós temos as nossas feridas lavadas, todos os nossos males são limpos, purificados, nós estamos agora no sangue de Jesus. Então, firmados nesta palavra, irmãos, neste Evangelho, nós podemos dizer: obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra que consola, que anima, que fortalece. Obrigado, Jesus, por ter cumprido a lei em meu lugar, por restaurar a minha alma, como acabamos de cantar. Obrigado, Senhor, porque em Jesus o Senhor me refez uma nova criatura, e os problemas da vida serão superados de maneira tão maravilhosa, porque esse pastor, ele restaura a nossa alma. O grande resumo, então, de tudo está nas palavras. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de cada pessoa. Olha, isso é dever de cada pessoa, principalmente dos cristãos. Principalmente dos cristãos. Mas eu gosto da ideia dele, porque ele não simplesmente canaliza uma pessoa, ele não diz de todo filho de Deus, de todo cristão, mas ele diz de todas as pessoas, do mundo inteiro. E nesse versículo, nós percebemos duas doutrinas bem nítidas ali colocadas. Nós temos ali a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. Ele diz: tema a Deus. Talvez alguns pensam que temer não tem o sentido de ter medo de Deus. Mas em primeiro lugar, quero dizer que sim. Temos que ter medo de Deus, sim.
Quando nós pecamos, precisamos ter medo da ira de Deus. Porque a ira de Deus, a lei de Deus, nos consome. Isso é fato. No entanto, nesse contexto aqui do nosso texto, está mais no sentido de acreditar, de fato e de verdade, nele como Criador, Redentor e Consolador. Confie nele, de todo o seu coração. A obra que Cristo fez por nós, foi por mim, foi por você. Foi para nos livrar das garras de Satanás, da morte eterna e do mundo que escraviza cada vez mais as pessoas. Esse mundo, no meu ponto de vista, está escravizando cada vez mais as pessoas. E nós, como cristãos, nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos escravos deste mundo. A justificação é ser considerado inocente. Justificação é o seu relacionamento com Deus. E neste relacionamento, em Cristo Jesus, Deus diz: você é inocente, você não é culpado. Por quê? Porque em Cristo Jesus você encontra o perdão que dá alívio, que transforma, que restaura a sua alma. Isso não é mérito meu, não é mérito seu de nenhum jeito. De nenhum jeito. Mas por causa de Cristo, que fez toda a obra. A salvação é de graça, da parte de Deus, a todos os que nele confiam e creem. No entanto, mesmo que nós já somos salvos em Cristo, isso não nos dá o direito de vivermos apenas satisfazendo os desejos da nossa carne. Isso não nos dá o direito de simplesmente vivermos como se às vezes Deus não fizesse parte da nossa vida. Entra então o tema da santificação. E o que é santificação? Se justificação é o meu relacionamento com Deus, é na vertical, a santificação é na horizontal. É eu com o meu próximo, é você com o seu próximo. E a ideia é o seguinte: por estar salvo, agora nós vamos colocar em prática a fé. A vida de santificação nada mais é do que fé em ação. Fé em ação. Eu não estou falando de cristão morno sentado na sua poltrona acomodado, simplesmente achando que participar do culto é o suficiente. Já fez a sua parte. Não, é fé em ação. Todos os dias, cada momento, a nossa fé está em ação. Nossa vida será uma vida de testemunho, seja em casa, seja no trabalho, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja em qualquer lugar. A nossa vida será uma vida de testemunho. O que é muito importante é que não faremos nada para a nossa salvação. Na santificação, o meu relacionamento com vocês, isso não me leva para o céu. Até eu não preciso nisso. Mas nós vamos fazer isso, eu vou procurar viver pacificamente, pregando o evangelho de forma correta, e vocês vão procurar aceitar essas palavras, porque já estão salvos, e vocês vão ajudar as pessoas, vocês vão testemunhar a fé, porque vocês já estão salvos, não para serem salvos. E aí muda todo o sentido.
Se eu faço para ser salvo, bom, então eu nunca vou ter certeza de nada. Agora, se eu faço porque eu já estou salvo, aí é diferente. E eu posso ter a certeza da minha salvação. Porque lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que crê nele tem a vida eterna. Isso é palavra de Deus. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Essa é a doce palavra de Deus, Jesus Cristo. E outra, tudo que nós fizermos, nada é honra e nada para a glória própria. Mas toda a honra e toda a glória é dedicada ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus eterno e todo-poderoso. E se guarde os seus mandamentos, não tem o sentido somente de cuidar da sua palavra lá na sua casa, mas é de colocá-la em prática. Você ouviu o evangelho, você ouviu a palavra, agora coloque isso em prática na sua vida, mostre isso para as pessoas, deixe a luz de Deus brilhar através da sua vida. E então ele termina dizendo: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe, irmãos, essa palavra final, esse versículo final, ela é muito consoladora para mim também. E para vocês deve ser muito consoladora. Por quê? Porque ele está dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Nós não precisamos nos preocupar em julgar as pessoas. No último dia, Ele, como justo juiz, trará tudo à tona. Tudo será revelado. Para nós, como filhos de Deus, não julguemos as pessoas e não queiramos assumir o lugar de Deus na vida delas, mas sejamos sempre fiéis ao seu nome. Continuemos firmes, irmãos, nesta fé que salva, nessa palavra de Deus que é verdade, Jesus Cristo, nessa palavra que veio do céu para nos alimentar, para guiar os nossos passos, para nos dar um horizonte. Não desanimemos de maneira alguma, mesmo que todo mundo esteja desanimando, mas não desanimem. Lá na sua congregação, não desanime do seu trabalho. Mesmo que talvez você se sinta sozinho, desamparado muitas vezes pelas pessoas, pelos irmãos, mas não deixem de fazer o trabalho. Vai e faça, porque nós não fizemos isso para as pessoas. É claro que elas são beneficiadas, elas são salvas, mas isso não é poder nosso. Nós fizemos isso para a honra e glória do nome do Senhor. E podem ter certeza, Ele vai e está sempre conosco, e Ele vai nos conduzir, Ele vai continuar nos conduzindo, até mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Não deixe, irmãos, de participar do vosso culto, não deixe de participar da Santa Ceia, não deixem de ler constantemente esta palavra que veio do céu. Que Deus assim nos guarde. Louvado seja o seu nome. Amém. Irmãos, nós queremos neste momento falar com o nosso Deus em oração. E nós temos aqui, quero agradecer a minha esposa que trouxe aqui os agradecimentos. Amélia Kuhn agradece a Deus pela saúde do Davi Kuhn. Hoje, pois, está o curando do câncer. Só as sequelas da cirurgia para cuidar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lindaura Hammer pede oração para sua mãe e para sua família. Nelly Zimmermann pede oração para a Lia, da editora Concórdia, pois está internada para uma ponte de safena. E o Knack pede oração por ela. Então esses são os nossos pedidos
dos nossos pedidos de oração e agradecimentos. Temos mais aqui um pedido que eu vi aqui, deixa eu ver. Boa noite aos irmãos, Eviano Fairfloyd. Estou assistindo aqui do Hospital de Pimenta Bueno, onde fiz uma cirurgia de hérnia. Oremos ao Senhor para que seja ótima a recuperação. Muito bem, e ficamos felizes por você, meu irmão, que está lá em Pimenta Bueno, no hospital, e que grande privilégio, hein? Dentro de um hospital poder participar do nosso culto. Louvado de novo seja o nome do Senhor, porque só Deus permite essas coisas, né? Deus é grande mesmo. Falemos com o nosso Deus em oração. Querido Pai, nós te agradecemos imensamente por estas palavras do livro de Eclesiastes. Hoje nós terminamos de pensar sobre elas, mas isso não significa que agora nós não vamos mais buscar o seu conhecimento e a sua sabedoria. Isso significa que nós temos um pouco mais de conhecimento desta obra e nós iremos sim, muitas e muitas vezes, recorrer a estas palavras para nos conduzir neste mundo. Pai amado, nós queremos assim agradecer ao Senhor, porque através do pregador o Senhor fez com que a sua palavra, a palavra da verdade, chegasse até nós. Obrigado pelo teu servo, e assim também pela tua palavra que veio até nós. Dá-nos, Senhor, sempre um coração temente a ti. Que nosso coração esteja sempre confiante, acima de tudo, que o Senhor é o Deus Supremo e nos conduzirá todos os dias na nossa vida. E que assim nós tenhamos uma vida também de santificação, que nós consagremos ao Senhor o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Assim como diz o Salmo 19, versículo 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Isso é uma vida de santificação. Isso é uma vida de santificação depois que foi transformada pelo teu poder. Nós queremos, Pai, aqui de fato agradecer ao Senhor, juntamente com a Amélia Kuhn, que estamos pela saúde do Davi Kuhn, que hoje está curado do câncer. Obrigado pelo teu poder manifestado na vida deste irmão, e também agora nós colocamos ele aos teus cuidados para que as sequelas de todo esse processo sejam amenizadas pelo teu poder e, se possível, eliminadas da sua vida. Também nós agradecemos juntamente com Eviano Fairfloyd, que hoje tem a oportunidade, passou por uma cirurgia e depois da cirurgia está tendo a oportunidade de dentro do hospital, participar do nosso culto. Obrigado por essa grande bênção derramada na vida do nosso irmão e abençoe agora a sua recuperação. Nós nos colocamos diante de ti em favor da Lindaura Hammer, que ora pela sua mãe e também pela sua família. Cuide deles, Pai. Cuide para que todos estejam bem, guiados pelo poder do teu Espírito. Da mesma forma, nós nos unimos com a Nelly Zimmermann, que está pedindo oração para a Lia, que ela é funcionária da editora Concórdia e está internada para uma ponte de safena. Esteja com ela, Pai, guiando todo o processo e que ela possa se recuperar rapidamente. Oramos pela Ilma Knack, que está enferma. Tanto por esses irmãos como por todos os demais, nós os entregamos aos teus cuidados, na certeza de que o Senhor irá guiar a nossa vida. Pai amado, tudo mais que quiser acrescentar sobre nós, nós queremos te pedir na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós chegamos ao final de mais um culto, um culto online. Agradecemos imensamente a Deus por nos dar esta oportunidade. Quero aqui também agradecer a todos que participaram, colocaram algum comentário em nosso chat. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a todos que já adquiriram o seu livro. Se alguém mais quiser adquirir diretamente, tem várias fontes para buscar. Editora Concórdia, podem pedir diretamente a mim. A Nelly Zimmermann, também aqui da Congregação Concórdia, tem o livro. E assim nós queremos que de fato que cada pessoa, cada família tenha o seu exemplar, porque realmente é um livro muito interessante, que leva conhecimento da oração do Pai Nosso. Irmãos, amanhã à noite, às 18 horas, instrução de adultos aqui na Congregação Concórdia, será de forma presencial. Sábado de manhã, instrução de confirmando às 8 horas. E 19 horas, o nosso culto, tanto presencial como também vocês estão sendo convidados para o culto online. Também lembro a vocês do nosso canal do YouTube. Ficam à vontade, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem, compartilhem lá o link da mensagem, dos cultos, dos estudos, das instruções de adultos que há lá. Compartilhem, tenho certeza que estarão ajudando muitas pessoas, e compartilhem especialmente com pessoas que são de fora da igreja. É uma forma deles também conhecerem a palavra do Senhor. Um grande abraço a todos vocês, desejo aqui de todo o coração um grande abraço, um beijo no coração, um grande beijo no coração de cada um. Deixo com vocês a oração da bênção e logo em seguida do grupo Centelhas, Vida Missionária, um hino Vida Missionária. Um grande abraço e fiquem com o Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Vai e leva nesta vida missionária a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar.
solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar e a vida que Ele pode nos dar. Esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir.